Capítulo 1509 Aprendendo com o passado parte 1. Algumas centenas de quilômetros de Urgamaka, algumas horas após o incidente dos gárgulas. No meio do deserto de sangue, uma figura alta com membros delgados passeava no meio da noite. Vareen, a antiga abominação Eldritch conhecida como o espalhador da peste, movia-se lentamente pelas dunas de areia, na esperança de encontrar um marco ou mesmo um pequeno detalhe que despertasse sua memória. Estou cansado de esperar que o mestre encontre um monstro adequado para o meu núcleo negro. Ele pode dizer o que quiser sobre a necessidade de escolher um núcleo caído que possa contrariar minhas habilidades únicas, mas eu sei a verdade. Depois de pegar sua pequena família de idiotas, ele ficou mole e complacente. Ele não tem pressa em fazer um clone que eu possa assimilar porque ele já tem tudo o que quer. Além disso, nunca concordamos, então duvido que ele permitiria que eu me tornasse ainda mais poderoso sem colocar alguma restrição sobre mim. É uma pena para ele que eu sou mais velho que a maioria dos guardiões e me lembro de coisas que até a árvore do mundo pode ter esquecido. Fiquei ao lado dele apenas porque nossos interesses estavam alinhados, mas agora que graças ao conselho finalmente consegui algumas pistas sobre Urgamaka, não preciso mais do mestre. O Vastor ainda manteve uma linha aberta com o conselho. Ele queria que suas criaturas tivessem um lugar ao qual pertencessem, uma vez que ele conseguisse transformá-las em seres plenamente vivos, enquanto os despertos queriam o conhecimento dos Eldritchs e dos segredos de Bitra. Alguns dias atrás, Vareen ouviu Shenagrosh mencionar Urgamaka, despertando uma esperança que até aquele momento ele considerava perdida no tempo. Quando Lich King construiu a cidade falsa para a missão, ele não apenas derivou parte de sua estrutura de registros antigos que datavam de 3.000 anos atrás, mas também seu nome. Inxalot estava muito ocupado para perder tempo criando uma cidade do zero, então ele apenas juntou as peças de vários livros de história e escolheu o nome da civilização perdida que mais se adequava ao seu propósito. O verdadeiro Urgamaka era uma cidade onde vários despertos de núcleo violeta brilhante no final de sua vida se reuniram. Eles tentaram descobrir o segredo do núcleo branco, reunindo seus recursos e conhecimentos, na esperança de evitar a morte iminente. Vareen conhecia bem a história da cidade desde que foi um dos seus fundadores. Ele já era um Eldritch naquela época, mas os despertos aceitaram de bom grado sua ajuda, tanto quanto ele financiou sua pesquisa de bom grado. Segundo rumores, uma abominação que conseguiu entrar em uma franja aprendeu com Mogark o mesmo método que permitia aos vivos ganhar o núcleo branco também transformaria uma abominação em uma nova forma de vida. Em vez de se cancelarem, os núcleos preto e branco deveriam se fundir, concedendo ao Eldritch um poder equivalente ao dos guardiões e domínio absoluto sobre a vida e a morte. Vareen investiu muitos recursos no projeto, até mesmo compartilhando seu considerável conhecimento com a comunidade desperta de Urgamaka. Infelizmente, entre o número de vítimas causadas pelos experimentos fracassados e os magos morrendo de velhice, a população de núcleo violeta da cidade diminuiu constantemente. Os Eldritch perderam progressivamente a esperança e procuraram novas maneiras de se livrar da maldição dos mortos-vivos. Além disso, quanto mais uma abominação praticasse magia, maior seria sua necessidade de se alimentar. Por essas razões, Vareen passou a passar cada vez mais tempo longe de Urgamaka, até se esquecer completamente disso, considerando a cidade mais um de seus muitos fracassos. Ele não pensava nisso há séculos, até ouvir o nome Urgamaka saindo do amuleto do conselho de Shenagrosh. Não posso deixar os cachorrinhos despertos encontrarem meus registros. Os artefatos que deixei lá se tornaram obsoletos ou foram destruídos devido à prolongada falta de impressão, então isso não é um problema. Vareen pensou. Meu conhecimento, porém, é outra questão completamente diferente. Deixei aos Urgamakas uma descrição precisa da minha técnica de respiração na esperança de que isso pudesse ajudar na pesquisa. Compartilhei com eles os segredos da magia que descobri ao longo dos milênios. Graças ao ar seco do deserto, o recipiente lacrado é suficiente para preservar meus livros para sempre e essas velhas matrizes não manterão os cães do conselho afastados por muito tempo.
Na melhor das hipóteses, eles ainda não descobriram o cofre escondido no centro da cidade. Se eu tiver sorte, só preciso chegar lá e me livrar dos registros sem ser notado. Na pior das hipóteses, tenho que matar todo mundo. Isso destruiria meu relacionamento com o mestre e colocaria o conselho no meu encalço novamente, mas também não é uma grande perda. Especialmente se os Urgamakas descobrirem alguma coisa depois que eu os deixei para morrer. Se o cofre contiver alguma pista sobre o segredo do núcleo branco, não posso permitir que ninguém coloque as mãos nele antes de mim. O Eldritch sorriu durante a noite, expondo uma fileira de presas brancas feitas de pura energia, enquanto sua forma tremeluzia de excitação. Vareen usou seus sentidos místicos para examinar o ambiente em busca de matrizes ou qualquer vestígio de magia, encontrando-se completamente perdido. Nos dias seguintes, a equipe da expedição entrou em uma rotina bacana que evitou que mais acidentes como o do primeiro dia acontecessem novamente. Eles escolheram o andar térreo do conjunto de edifícios no meio de Urgamaka como seu refúgio comum e todos fizeram o possível para fortalecê-lo. Durante a noite, enquanto seus companheiros mortos-vivos estavam em suas melhores condições, Lit, Flória e Solos exploraram a cidade enquanto compartilhavam o fardo que o uso dos olhos de Menadion exigia. Durante o dia, em vez disso, enquanto os mortos-vivos eram forçados a dormir ou privados da maior parte de seus poderes, a Aleja compartilhava com Lit seu cajado e conhecimento, permitindo-lhes encontrar pistas sobre os poderes da linhagem Tiamat. Droga, eu superestimei os olhos e subestimei o tamanho desta maldita cidade, Lit pensou. Usar os olhos permite-nos explorar rapidamente os edifícios e encontrar qualquer coisa de interesse sem desencadear qualquer armadilha, mas comparados com os outros, somos lentos. Para piorar a situação, depois de algumas horas o desgaste mental causado pela sobrecarga de informações nos deixa inconscientes. Não acho que nossa situação seja tão ruim, Flória respondeu. Somos apenas 3, então não é surpresa que não consigamos acompanhar grupos compostos por dezenas de membros. No seu lugar, em vez de focar na velocidade e na quantidade de lixo inútil que encontramos, eu ficaria feliz. Não estamos apenas nos acostumando com os olhos em um ambiente relativamente seguro, mas também estamos recebendo a ajuda de Aleja para compreender seus poderes. Acordado, Solos assentiu telepaticamente enquanto os olhos avistaram um cilindro adamante coberto de runas escondido atrás de uma parede. Se você tem tanta energia para reclamar, use-a para procurar armadilhas, Sr. Rabugento. Lit suspirou ao desligar o link mental antes de admitir internamente que eles estavam certos. Explorar Urgamaka não foi uma corrida. Não havia nada em jogo, nenhum inimigo escondido nas sombras pronto para atacá-los. Pela primeira vez na vida, Lit, Solos e Flória puderam se concentrar na jornada em vez de no destino. Capítulo 1510 Aprendendo com o Passado Parte 2 Os olhos de Menadion são uma ferramenta incrível, Lit pensou quando a nova forma de Solos revelou a ele um conjunto adormecido bem escondido. Normalmente, uma formação mágica inativa era impossível de detectar sem desperdiçar a mana necessária para lançar um feitiço de detecção de matriz e o tempo para estudar suas descobertas. Além disso, os olhos também mostrarão a ele os pontos focais da formação mágica, tornando uma brincadeira de criança para Lit destruí-los e desativar a matriz com o mínimo esforço. O cilindro adamante e suas runas não eram uma armadilha. Lit e muitos membros da expedição já haviam encontrado muitos deles. Na época em que a cidade foi construída, não existiam amuletos dimensionais, então os Urgamakas precisavam dos cilindros para armazenar com segurança documentos importantes e preservá-los da passagem do tempo. O que há nele? Solos perguntou. Um feitiço de magia espiritual de nível 5, Lit respondeu depois de traduzir a língua antiga com a ajuda de um livro que cada membro da expedição recebeu e guardou na Soluspedia. É um pouco áspero e algumas partes são obscuras, mas com a ajuda de Faluel podemos transformá-lo em uma ótima adição ao nosso grimório. Cada vez que descobriam algo novo, faziam uma pausa para entrar em contato com a Hidra, pedir orientação e descansar um pouco dos olhos.
Sem o conhecimento deles, eles também ganharam méritos na forma de sinais de adição que se acumularam ao lado dos hologramas de Lith e Plória. Porém, nem todos compartilhavam o mesmo vínculo profundo de confiança com seu mentor. Muitos jovens despertos guardavam para si tudo o que encontravam, compartilhando apenas com seus companheiros. Esta é a melhor missão que o velhote já me atribuiu, um Spirit, disse a seus companheiros Fall. Até agora, encontramos feitiços espirituais que nos permitirão desvendar o segredo da verdadeira magia espiritual e artefatos que, apesar da idade, ainda são muito bons. Não deveríamos ligar para nossos respectivos mestres e mostrar-lhes nosso saque. Um Dream Lotus, um humanoide Fai que parecia um jovem de pele marrom com pétalas no lugar do cabelo, perguntou. Por que deveríamos fazer isso? Uma titânia respondeu e os outros assentiram com um sorriso de escárnio. Eles não nos ensinaram como obter um núcleo violeta, nem a verdadeira magia espiritual. Todos os nossos mestres trabalharam em nossa avaliação e ainda assim nos deram artefatos tão ruins que mal são melhores do que lixo milenar acordado. Um fio de vontade disse. Ele era na verdade um vagalume que após o despertar ganhou um corpo humanoide brilhante que se assemelhava muito à forma de energia de Solos. Devido ao fato de que os insetos raramente se davam bem com as feras, ele escolheu se agrupar com os Fal. Eu digo que guardamos essas coisas para nós mesmos. Nenhum de nós foi escolhido como herdeiro, então, em vez de presentear os frutos do nosso trabalho duro para aqueles idiotas ingratos de nossos mestres, eu digo que devemos dedicar nosso tempo estudando-os até o final da expedição. Dessa forma, se não conseguirmos decifrá-los, não perderemos nada ao compartilhar nossas descobertas. Se conseguirmos desvendar seus segredos, podemos fingir que criamos esses feitiços e artefatos por conta própria. Isso aumentará o nosso estatuto no conselho. O grupo concordou por unanimidade, ganhando várias notas negativas cada e constrangendo muito seus mestres. Os jovens se cobriram com um feitiço silêncio, mas nem isso conseguiu manter suas palavras escondidas das redes de vigilância. Essas pessoas foram incríveis. Um nui de núcleo azul brilhante, disse enquanto lia um pergaminho que descrevia uma técnica de respiração que deveria levar ao núcleo violeta. De fato. Um behemoth em sua forma humana disse. As garras eram terríveis para manusear objetos delicados, muito menos papel. Algumas das coisas que descobrimos são na verdade superiores às técnicas que nossos mestres nos ensinaram. Assim que as atualizarmos com runas modernas, seremos imparáveis. Enquanto marcas negativas se espalhavam por toda a falsa cidade de Urgamaka, os dois lixes riam tanto que às vezes morriam por falta de oxigênio e voltavam à vida alguns segundos depois. Ótima piada, Zolgrich. Você realmente é muito divertido. O tempo e a morte fizeram Ixalot esquecer a verdadeira causa de sua hilaridade. Não foi algo que seu amado Grave disse. Antes que os lixes começassem a brigar novamente e colocassem em risco a vida de Hatpak com seus feitiços pela enésima vez, ele mostrou a eles um replay dos últimos acontecimentos nas telas da sala de controle. Ah, sim. Esses idiotas. Como eles podem acreditar que a magia do passado pode ser mais forte do que as técnicas modernas? Isso exigiria que todos ficassem de braços cruzados por décadas, deixando a pesquisa mágica envelhecer. Ixalot disse com um sorriso de escárnio. É tão estúpido quanto esperar encontrar a planta de uma nave espacial dentro de uma ruína antiga. Zolgrich respondeu. Isso não é verdade. Eles realmente encontrariam um se revistassem minha casa. Nero sempre diz que meu laboratório parece uma ruína antiga. Não seja bobo. O local de trabalho de um lixo não conta. Continuamos trabalhando ao longo dos séculos e melhorando nossas habilidades. Estou falando de ruínas cheias de cadáveres. Zolgrich respondeu. Mas somos cadáveres. Ixalot apontou. Espere, Ragu, então. Gato fala? Hatpak ficou pasmo. Claro que não, morto-vivo bobo. O lixei riu. Nero apenas me deixa bilhetes para me lembrar de comprar comida para ele ou para apontar alguns erros que cometo em meus cálculos. O gato escreve?
Ratpak olhou para o felino com espanto. Bem, eu ensinei ele. Inxalot ou Grish e Nero riram da pergunta estúpida de Ratpak. Gatos não escrevem e também não riem. O pequeno morto-vivo apontou para a criatura absurda sentada no colo de seu igualmente absurdo mestre. Pare de fazer papel de bobo. Se os gatos não rissem, como poderiam expressar sua alegria? Todos os gatos que conheci riram. Zolgrish disse com a confiança de um homem que não consegue distinguir um felino de uma dríade. Mais tarde, ao nascer do sol, após um breve cochilo para aliviar seu cérebro dos efeitos dos olhos de Minadion, Lit e Aleja saíram do acampamento para um local privado onde ninguém perturbaria seus experimentos. Devido ao fato de que o Conselho não poderia usar nada além de defesas automatizadas para proteger uma cidade supostamente abandonada, enquanto Inxalot se comportasse, não haveria ataques repentinos e sem sentido. Graças ao cuidado dos membros da expedição, Lit pôde se dar ao luxo de não redefinir os efeitos do revigoramento e usar o olhar abissal para refinar seu núcleo violeta profundo sem parar até o pôr do sol. Gloria ficaria para trás para manter a guarda enquanto também usava a ligação entre as duas peças dos olhos para gravar as sessões de treinamento e ajudar Solos compartilhando seu fardo. Tudo que Lit precisou fazer foi colocar seu equipamento em uma posição conveniente de onde Solos pudesse dar uma boa olhada nos experimentos. Acho que saber por que nenhum de nossos esforços deu certo. O elfo disse. Mesmo que sua forma Tiamat compartilhe os poderes de seus 3 componentes, isso não significa que eles não se atrapalhem. Acho que deveríamos mudar seu método de treinamento. De agora em diante, mude para um aspecto de sua escolha e tentaremos encontrar as habilidades de linhagem que ele possui. Continua no próximo vídeo.